Saudações preclaros confrades, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre as tarifas que o Trump ameaçou impor ao Brasil a partir de agosto, certo? É importante salientar que o Brasil tem déficit com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, ou seja, os Estados Unidos ganham dinheiro na balança comercial com o Brasil. E o Brasil é um dos poucos países no mundo que os Estados Unidos ganha dinheiro. Ou seja, não tem nexo essas taxas se a gente for falar puramente de economia. Não é? Porque aos Estados Unidos impor uma taxa de 50% aos produtos brasileiros, os Estados Unidos vai causar uma inflação nos produtos que ele importa do Brasil para os Estados Unidos e tende a diminuir o comércio, porque o Brasil vai buscar outros parceiros comerciais, ou seja, um dos poucos países que dá lucro para os Estados Unidos no médio e longo prazo, caso essas tarifas sejam impostas, o que eu acho muito difícil, sinceramente. Eu não acredito que o Trump irá impor 50% de tarifa nos produtos brasileiros. Eu acredito que vai chegar ali dia 1º de agosto, ou até antes, ele vai reduzir essas tarifas, ou então ele vai dar um novo prazo, ou o Brasil vai conseguir negociar. Eu acho muito difícil o Trump impor, de fato, 50% de tarifa nos produtos brasileiros. Por quê? Porque a realidade sempre se impõe. Não é? O camarada pode ter o delírio, não é, de querer ser dono do mundo, não é, aquele cara que tem a síndrome de Napoleão, aquele complexo de grandeza, mas na hora do vamos ver, ele precisa se adequar à realidade do mundo, não é? Aquele cara que é machão dentro da própria casa, quando ele sai para a rua, ele precisa seguir as leis, ou então ele vai se ferrar, ele vai ser multado, ele vai ser preso, ele vai apanhar. Não é? E assim é também na política. Não é? A realidade, por exemplo, se impôs ao Bolsonaro. Não é? Então eu acredito aí que seja uma moeda de troca que o Trump está buscando para influenciar na política interna brasileira. Agora, o Lula, se ele souber manipular esta situação, ele consegue tirar vantagem, porque ele já tem o apoio de quem não é muito fã dos Estados Unidos, ele já tem o apoio de quem não é muito fã do Trump, e aí ele consegue ainda trazer uma parcela do empresariado brasileiro, que é o empresariado que está temendo ser taxado, ou seja, perder dinheiro, e também trazer uma parte da população com a ameaça de demissões, porque se de fato essas tarifas forem impostas, sim, haverá uma flutuação na economia brasileira, principalmente no curto prazo, até que o Brasil busque outros parceiros comerciais aí. Agora, o Trump, ele é um falastrão de terceira categoria, é um cara que todo o seu primeiro governo governou pelo Twitter, não é? E também já praticava aquelas guerras tarifárias, e ele não conseguiu industrializar nada nos Estados Unidos, não é? Pelo contrário, ainda perdeu a reeleição, porque não soube conduzir muito bem a questão da pandemia. E lá nos Estados Unidos, não só lá, mas no mundo, para falar a verdade, está tendo uma inflação de tudo, do custo de vida, inclusive no Brasil também. Então não é interessante para ele levar à frente todas essas tarifas que ele está ameaçando impor ao Brasil e a vários outros países. Lembrando que o Elon Musk teve o desgaste com o Trump ali por conta do quê? Das tarifas, porque houve retaliação, e o Elon Musk é um empresário, ele quer dinheiro, e pelo contrário, ele queria se utilizar do governo americano para ganhar mais dinheiro, e viu que acabou tendo prejuízo, porque perdeu mercados. Não é? A indústria dele, a Tesla, por exemplo, já não é competitiva em relação a preço com as automobilísticas chinesas, e ainda com as tarifas ficou meio complicado. Não é? Porque se o Trump impõe, por exemplo, 30% de tarifa para a União Europeia vai responder também.
Então a mercadoria americana chega na União Europeia mais cara, ou seja, os carros da Tesla chegam na União Europeia mais caro e já era mais caro naturalmente em relação aos carros chineses. Então, assim, é um problema para a economia americana e os Estados Unidos acaba sendo pressionado. Quando eu digo os Estados Unidos, eu digo o governo dos Estados Unidos, pelo próprio empresariado. O empresariado não tem pátria, via de regra, né? A pátria dele é o dinheiro. Então, a partir do momento que começa a mexer muito no bolso e não tem um programa de estruturação nacional, ele vai perdendo apoio, não é? Agora, o Elon Musk, por exemplo, já falou que vai criar um outro partido dentro dos Estados Unidos. Se de fato isso for concretizado, quem vai perder eleitorado? Os democratas ou os republicanos? Evidentemente, os republicanos. Não é? É aquele republicano que acabou se frustrando com o governo Trump e vai migrar para o partido do Elon Musk. E aí você tem aquele dividir para conquistar na dita direita estadunidense. Não é? E aí tem tudo para os democratas ali terem uma hegemonia nos próximos anos, caso isso aconteça. Não é nada muito diferente do que ocorre na direita brasileira em relação à organização nacional. Não é? A gente tem aí nos candidatos ditos de direita para concorrer na eleição do ano que vem, tem o Caiado, tem o Eduardo Bolsonaro, tem a Michele Bolsonaro, hipoteticamente pode ter também o Tarcísio, o Eduardo Leite, o Ratinho Júnior, enfim, são vários, não é? E o Bolsonaro inelegível, que é ele que as pessoas iriam se unir em torno, está inelegível. Então, provavelmente aí deve ter uma boa divisão de votos na dita direita brasileira, caso o Bolsonaro não seja candidato, que é o que eu acredito que vai acontecer, ainda mais com esse assédio internacional para com as instituições brasileiras. Então, se a esquerda fizer um governo minimamente aceitável, o Lula voltar para a base, não é? A colocar aquele Lula do Velho Testamento, fazer algumas propagandas nacionalistas, por exemplo, aqui o Brasil é soberano, o Brasil é dos brasileiros, e levar isso à frente, se reunir com os empresários brasileiros e falar, ó, eu tô pelo Brasil, Bolsonaro tá contra o Brasil, não é? O Eduardo Bolsonaro estava aí pedindo para empresários investirem nos Estados Unidos, quando na verdade era para ele fazer o extremo oposto, pedir para empresários americanos investirem no Brasil, porque é o país dele, porque é daqui que ele tira o pró-labore dele. Então, se o Lula não cometer nenhum erro gigantesco, ele tem tudo para ser reeleito. Beleza?